Salve, galera! Salve você que tá em casa! Mais um podcast da nossa galera, do Tim e do A2. E que bom tá aqui hoje, né? Depois de todas as festas de Ano Novo, depois daquele janeiro, aquelas férias. Fala aí, você ainda tá de férias? Fala aí como que tá a vida, foi pra praia. E eu quero perguntar uma coisa que eu sei que vai doer no teu coração, hein? Olha aqui pra mim. Já chegou o boleto? O boleto daquilo que quando chega dezembro a gente acha que nunca, né, vai ter a consequência e muitas vezes a conta chega, né? A conta chega não só do boleto financeiro, de tudo aquilo que você comprou, mas também dos quilinhos a mais. E hoje o nosso podcast é justamente para falar sobre um tema relacionado a esse, sobre geração, sociedade de aparências. Porque eu tava pensando aqui, e cara, chega o fim do ano e a gente sai comprando loucamente, né? E compra aquela roupa para passar o Natal na sala, e compra o que diz que tá em promoção. Mas muitas vezes essa necessidade de comprar é para satisfazer uma vontade que a gente tem de aparecer para o outro. E muitas vezes essa vontade de comprar roupa, de comprar aquele celular caríssimo que você vai parcelar em 60 vezes e que você vai continuar lá com o seu pacote pré-pago, tudo aquilo no fundo tem uma necessidade de o outro te enxergar de uma forma. Será que é isso mesmo? Para compor nossa mesa aqui tá peso, hein? De volta com a gente, estava com saudade, pastora Bianca, seja bem-vinda. Muito bom estar aqui com vocês, verdade. Olha, faz tempo que a gente está aqui, mas é um prazer estar aqui com vocês. Você tá falando assim, eu lembrei, né? Tantas roupas que a gente compra só para tirar foto e ficar bonito, né? E depois colocar filtro. Exatamente. Né? Pra dar uma melhorada e tudo mais. Para que tudo isso? Para que tudo isso? Boa pergunta, e com a gente estreando na mesa, mas que já mora aqui no meu coração há mais tempo, a Vitória. Oi, Vitória, fala aí pra galera. Prazer estar aqui, um projeto que eu sempre acompanho desde o início, e é um prazer imenso, um privilégio estar aqui nessa mesa com essas gigantes. Pois é, mesa feminina hoje, mas essa não é uma questão que mexe só com mulheres, né? Muito pelo contrário, a gente vê que essa geração atual, que a gente chama de geração Z para baixo aí, ela tem muito essa necessidade de uma afirmação através da imagem, né? Então, hoje se valoriza muito mais a questão da roupa que eu estou usando, do lugar que eu estou postando, daquilo que eu quero mostrar como se fosse eu. E qual que é o fundamento disso, pastora? É uma questão assim, a gente vai mascarando aquilo que é a realidade, né? Eu tava conversando, fui pra praia, final de ano, né? Pagou o boleto? Paguei os boletos, tudo à vista. É outro nível, outro nível. Não, a gente tem que ter consciência, né? Chega uma certa idade, gente. Boleto chega, viu, gente? Olha, todos os boletos. 13º, eu costumo falar, limite do banco não é dinheiro seu, né? Enfim. E a gente estava brincando, que estava um pouco nublado o tempo, né? E aí a gente falou assim, vamos fazer o seguinte, é só tirar uma foto e colocar um filtro mais azulzinho, ninguém nem vai perceber que estava frio na praia. E a gente vive nessa necessidade de mascarar a realidade, para mostrar para o outro que aquilo foi bom. Às vezes você tá num lugar que a gente tá aqui numa mesa gostosa conversando, mas que parece que não aconteceu se não tirar um clique, se não tirar uma foto. Se não postou, não foi bom. Exato. E não consegue viver o quê? Aquele momento. E muitas vezes até mascarar aquela realidade. Às vezes o rolê foi muito ruim. Pois é. E a gente está aqui, né? A Vicky é uma representante da geração, porque a gente sempre, como uma geração mais velha, me desculpa, a gente sempre tende a olhar o comportamento da geração atual, sempre com aquele pezinho atrás, sempre julgando. Mas me fala uma coisa, por que a juventude de hoje ela se importa tanto com a aparência? Por que ela tem tanto essa necessidade de ser enxergue de uma forma, muitas vezes até que usando uma máscara? Acho que hoje em dia o que vende é a aparência, né? Não é mais talvez o seu currículo ou aquilo que você conquistou na vida, mas aquilo que você mostra. Então é exatamente o que a pastora falou. Às vezes você vive uma realidade completamente diferente, mas o que vende é uma realidade distorcida. Então, a gente pode acompanhar até nesses realities que estão tendo agora, né? Que é uma loucura, às vezes você não tá nem acompanhando e aparece pra você, mas pessoas que você olha e você fala, pô, tem tudo.
têm tudo na vida e desistem por um desequilíbrio emocional, mas porque vendem uma imagem, porque é o que se compra. Então, se eu tenho uma realidade difícil na minha casa, eu não vou querer ver uma realidade difícil no Instagram. Então, eu vou consumir aquilo que eu acho que é muito bom, que é muito legal, e vou querer mostrar isso também. Ninguém mostra ali no Instagram... Não vou ficar por fora, na Não verdade. vou ficar por fora. Ninguém mostra ali no Instagram que não tá comendo um pão com ovo. Mas quando vai no Outback, a gente quer mostrar. Então, é uma geração que é muito forte em abraçar ideologias, em abraçar ideias, mas é muito fraca em ser profundo nisso, em se aprofundar naquilo que eles mesmos falam que acreditam. Então, é algo que vem muitas informações muito rápido. Então, eu só tenho Instagram, por exemplo, mas eu sei que tem umas 50 redes sociais novas hoje em dia. E tem uma que é Be Real. Você já chegou a pessoa... Nossa, esposa. Nem conheço. Essa eu nem nunca cheguei a ter, mas eu sei que o aplicativo traz uma notificação pra você que você tem que postar naquela hora o que tá acontecendo. E aí eu até vi um meme de uma menina que bateu o carro e ela tirou foto e postou do carro batido. Então é essa necessidade de ser aprovada, essa necessidade de ser notada a todo instante. Porque é assim que a gente faz o nosso nome hoje em dia, pela rede social. Então não tem muita profundidade, não tem muita essência, mas tem aquilo que é fácil de ser mostrado e que é fácil de ser agradado. Que é fácil da pessoa olhar e falar, pô, a vida é legal, então vou seguir, vou curtir, vou dar um like. E as pessoas têm vivido disso, de aprovações, de um like, de um compartilhamento, mas na essência são pessoas frustradas, porque estão mostrando algo e a realidade é completamente diferente. É o jargão agora, né? Quem vê close não vê corre, não é isso? E a gente tava analisando, eu tava pensando no tema, ontem eu tava conversando com o Rafa sobre isso, e a gente tava comentando, não estou julgando jamais, mas uma pessoa que nós conhecemos que comprou o último iPhone, cara, 7 mil, né, o último iPhone? Quer mais, então? Mais caro. Então ela comprou o penúltimo. É quase lá. Tem mais caro. Tem mais caro, sempre tem mais caro. Eu tava fazendo uma Já busca. tá atrasado. Já comprou o último e já tá atrasado. Eu tava fazendo uma busca de celular outro dia que eu ia ver pra uma pessoa, ia comprar. E daí eu coloquei assim, pega a partir dessa faixa de preço. E daí ia, por exemplo, sei lá, de R$1.000. E o último era R$43 mil no celular. Eu falei, caramba, mano, ele teletransporta? Não, mas... Ele faz café? O que esse negócio, ele trabalha por mim? Mas essa pessoa comprou o iPhone. E daí é muito interessante porque ela não tem dinheiro pra nada. Então você chama pro rolê, e às vezes nem o Outback. Você fala, às vezes é o Mac. Não dá. Por quê? Parcelou o iPhone. Aquele cara que tem o último iPhone e não tem crédito no celular. Não, eu tô falando tipo isso, né? Só que, como eu falei, às vezes... Só que quando o cara chega num lugar, cara, ele tá com o último iPhone, né? Ninguém tá vendo que ele tava levando uma ermita, mas tá vendo que ele chegou e todo mundo já olha diferente pra ele quando ele chega com o iPhone. E não está associado, porque se você faz uma análise fria, você vê que o cara não tem condições. Ele não é um rico, não é uma pessoa rica que tem um iPhone. Colocou em várias prestações. Cartão da mãe, sabe? Usou o cartão da mãe. Não, 64 vezes. Exato, né? Faz 60 vezes ela parcelado. Mas quando você analisa, bem ou não, o iPhone trouxe para ele um peso. E até o status. Exato. Acho que vem muito disso, daquilo que o status te traz. Aonde eu me coloco com aquilo? Mas ao mesmo tempo, o que está por trás daquilo tudo? A dívida que eu estou colocando. Mas não vale a pena? E para que eu preciso daquilo? Para que eu preciso? É maravilhoso você ter alguma coisa ali, né, da última geração, da última... Mas será que faz parte da minha realidade? Ou o que eu estou tentando esconder da minha realidade? Que é tão frustrante. Porque a gente hoje vive uma coisa que ela falou, né? É uma necessidade, uma frustração que vem logo depois. Porque ano que vem tem outro iPhone. Quando o boleto chega também. Estou atrasada, né? A roupinha nova que agora é moda do verão, depois muda e você não tá. Então é sempre uma necessidade. E por trás disso vem muito uma questão da infelicidade. Eu preciso ter para ser feliz. Eu preciso
como aquilo me fizesse ser algo. Eu acho interessante, a gente estava vendo, né, tem um filósofo que fala assim, né, a necessidade, a gente falava muito sobre ser materialista, né, mas não é a questão de ter material, mas o que aquilo me faz ser, o que aquilo que me faz sentir, né, e muito moldado para aquilo que o outro me traz, né, porque não é que aquilo ali vai me trazer uma geração, para mim, um conforto, um prazer pessoal, né, apenas, mas é o que o outro vai olhar para mim e enxergar aquilo que eu sou. Então, assim, é muito louco a gente parar para pensar, o porquê que eu tenho isso? Às vezes a gente abre o nosso guarda-roupa, né? Fala assim, você olha aquele monte de roupa. Será que você usa tudo aquilo? Será, não, fala mais. Será que você comprou pensando em você? Que era pra você? Ou pensando que você queria parecer com fulano ou ciclano? Aquela influencer usa e ficou maravilhoso. E seu corpo nem igual é, né? Aí a hora que você vai vestir, a frustração é maior ainda. Quem nunca? Quem nunca? É, mas é uma... Te perde a essência daquilo que tem. Você vive no quê? Naquela superfície. Quer ver uma coisa? Hoje todo mundo sabe de tudo. Você vai conversar com a pessoa tem várias opiniões. Mas a pessoa pesquisou, sabe dizer... Não. Ela tem uma opinião daquilo que o outro falou, mas não se aprofunda. Mas o Twitter não faz esse papel de... Me atualizar? Justamente de formar? Lembra da época do pessoal que era formado em medicina pelo Grey's Anatomy? CSIs, né? CSIs, né? Mas pegando nisso, porque assim, essa questão de se comparar e de querer estar no mesmo padrão, ela não é algo atual, né? Mas, por exemplo, quando eu estava na escola, eu competia com a minha escola. Então, o máximo que tinha era a menina riquinha, que tinha a Melissa, né? Mas, cara, meu último lançamento da Melissa, ou na minha época, Jesus amado, tinha a jaqueta do Hard Rock Café. E daí, para a nossa realidade de adolescente, era uma fortuna, né? E quando alguém aparecia com a jaqueta do Hard Rock Café, a gente, né? Mas porque o nosso campo de comparação era restrito à escola. E hoje você não tem mais aquele campo de comparação limitado, porque hoje você se compara com o mundo. Você acha que as redes sociais, que essa questão de você viver muito online, até essa vida virtual, ela contribui nessa questão de que eu preciso mostrar alguma coisa, mostrar quem eu sou? Ah, demais. Demais. A gente tava até falando do filtro, né? É algo surreal, assim, que você não sabe se enxergar sem o filtro do Instagram. Senão eu tô feio ou algo do tipo. Se eu não usar aquela roupa que aquela blogueira tá usando, aquele tênis, você falou da escola, eu lembrei. Na minha época era Nike. Nessa época, Ai, semana passada. E eu só tinha All-Star. E eu me sentia a pior bolacha do pacote, porque eu estudava numa escola, assim, que era de uma galera que tinha uma classe social um pouco mais alta, e eu lá, um peixinho fora da água, e o meu celular era aquele que abria assim, ele já tinha um touch. E eu já me comparava naquela época. Com a rede social, foi o que você falou, globalizou muito. Então eu tô aqui no Brasil, vendo a realidade da menina da Coreia, que não tem nada a ver comigo, falando, eu quero ser igual. E não tem problema você ter referências, é até saudável. Mas quando ultrapassa o limite de ser uma referência e você querer viver a vida daquela pessoa, é complicado. Porque é o que a gente tava falando, a gente olha pra blogueira, meu Deus, maravilhosa, coloca a roupa no meu corpo, não tem nada a ver, eu me sinto frustrada. Mas você não é aquela pessoa. Ter referências é saudável, mas querer viver a vida do outro vai levar você a uma frustração. E é isso que acontece nas redes sociais. A gente vê, a gente fala, cara, tem até uma trend agora, né? De onde que vem? Que come? O que essa pessoa trabalha? Que ela sempre tá viajando, sempre tá em festa, sempre tá com as melhores roupas, os melhores eletrônicos. De onde que vem? E às vezes você conhece a realidade daquela pessoa, você fala, meu Deus, é outra pessoa aqui. Mas é o que a gente vende. Então a gente quer sempre mostrar que a gente está muito bem, que a gente está muito feliz. E é uma geração que é independente, que faz tudo, que tem tudo, que pode alcançar tudo.
Só que no off é uma geração que tá deprimida e tá frustrada e tentando buscar aprovação de todas as formas. Uma geração ansiosa. Imediatista, né? Porque você precisa ter, então, é aquela ansiedade que sempre você tá atrasado, sempre você tá fora. E é uma necessidade, você sempre tá por cima. Porque, assim, faz assim uma consciência. A última foto que você postou, o porquê que você postou? Boa pergunta. O que você queria mostrar naquela foto? É pra quem? Sabe? E a gente não para pensar, porque é muito interessante porque a gente posta daqui 10 minutos, você já vai lá e vê Quem curtiu? quantas visualizações, quantas curtidas. Ó, fulano passou e nem curtiu, também não curto mais. Aí, é uma necessidade de toda hora, tá? É tão interessante que chegamos ao ponto do Instagram pegar e tirar a quantidade de curtida, porque estava fazendo mal pro outro. Olha que situação que nós chegamos, né? E o que isso vai me acrescentar? Porque a gente entra nessa questão daquilo que vai perdendo o valor daquilo que é o objeto em si. A gente entra na futilidade. Não, eu vou para aquilo porque eu preciso, aquilo me valoriza na rede que eu tô. Mas para que eu tenho aquela blusa? Às vezes você compra aquela blusa que é extremamente desconfortável. Que você olha e fala assim, não tem nada a ver comigo. Mas todo mundo tem. Fulano apareceu na TV com ela. Eu preciso ter. O que eu preciso ter? E enquanto eu não tô feliz, uma vez eu fui atender uma adolescente e ela achava um absurdo. Que a mãe dela não queria dar uma bolsa pra ela de 20 mil reais. Aí eu olhei assim, mas por quê? Não, porque lá na Europa, esqueci até a marca. Na Europa, ela é importante. Eu falei, mas a gente tá no Brasil e que o cego se anda de ônibus. Uma bolsa de 20 mil reais é meio perigoso, né? Mas é essa necessidade de, tipo, estar por cima, de postar. Ela falou assim, mas imagina eu postando com a... Mas isso não tá ligado à insegurança de quem eu sou? Porque se eu preciso de uma bolsa para afirmar quem eu sou, ou se eu preciso de um tênis para afirmar quem eu sou, se eu preciso me associar a uma imagem de perfeição ou da opinião da Vitória, preciso que a Vitória valide o que eu estou postando. Não é porque eu estou insegura sobre a minha essência, sobre quem eu sou sem a minha bolsa, sem o meu tênis. Muito a ver, tá ligado com a sua identidade. O quanto, e acho que isso é importante, você que está assistindo a gente, e você tem essa necessidade de se sentir aprovado a todo custo, é importante você procurar ajuda. Por quê? Vem um sentimento de insegurança, inferioridade. Por que é tão difícil eu lidar com a minha realidade? Eu preciso do outro, não, porque... Eu vou falar para você, ninguém falou, né? Ninguém vai postar lá no Instagram aquele dia de... Se não for para se postar de vitimismo, que a gente vai colocar isso... Daqui uns tempos a gente vai falar sobre isso, né? Para trazer aquele sentimentalismo de vitimismo, né? Mas... a gente vai se comparando e vai deixando de viver aquilo que é o prazer do dia a dia. E vai trazendo o quê? Essa pessoa pode ver, normalmente, sempre está sozinha. Eu preciso mostrar para o outro. Aonde está a alegria de ter amizades? Que às vezes a gente tem isso até com os amigos, né? De querer ficar competindo. Então, acho que vem muito dessa questão, né? Qual que é meu padrão? O que a gente estava até falando com a Vi quando a gente estava aqui, né? Essa nação da dopamina. Eu preciso ser feliz a qualquer custo. Nossa, eu vendo que existe até o vício em dopamina e agora o detox de dopamina, né? Jejum de dopamina. Jejum de dopamina. O que é o jejum de dopamina? Você sabe o que é? Então, pelo que eu vi, cara, primeiro tem um detox digital, né? Então começa, cara, corta o celular. Foi o primeiro passo. Celular, Netflix. Isso. Tudo aquilo que vai... Recompensa, ativa o mecanismo de recompensa. Exato. Para quem não sabe, dopamina é conhecida como o hormônio do prazer, da felicidade. Então aquilo que te dá rápida sensação de prazer. Recompensa rápida, né? E o ponto que você falou que eu acho muito interessante, que até a Vi reforçou, é que é o seguinte... Tudo isso, né, viver da imagem está gerando uma consequência que são pessoas fúteis e rasas, né? Porque no fundo, eu preciso saber ou conhecer só o suficiente para eu postar.
Mas eu não preciso ter profundidade em nada. Então as pessoas hoje, porque o que define a gente como a nossa essência são os nossos valores e a nossa bagagem daquilo que nós fomos absorvendo nas nossas experiências. Se eu limito essas experiências de uma forma rasa, eu não consigo muitas vezes nem entender o que está acontecendo ao meu redor. Sim, é muito louco, porque é uma geração que não consegue conversar, não consegue debater. Se não tá na rede social, eu posso comentar alguma coisa e buscar ali no Google, se é face a face, eu não consigo debater. E é muito louco, porque é uma conversa normal. Oi, tudo bem? Pera, deixa eu pensar. E é isso, mas foi o que a pastora falou. É a questão da identidade. A gente conhece muito sobre tudo, e não conheço a mim mesma. Então, eu tenho muitas informações, eu tenho sabedoria, eu tenho informação sobre isso, sobre a moda, sobre esporte, sobre tudo. Só que eu não sei quem eu sou. E aí, é muito fácil de eu ser moldado por aquilo que vão colocando sobre mim. E a geração de hoje é a que mais recebe informação, né? Que é bombardeada de informação. Então, não tem uma identidade construída. Você é aquilo que o Instagram falou que você tem que ser, ou que o Twitter falou que tá na moda, e eu vou me moldando aquilo que a sociedade, numa pequena maioria, quer que eu seja. E eu não tenho identidade, por isso que vem a frustração e as doenças que a pastora pode falar melhor do que eu, que a gente tem visto na alma. Então, ansiedade, síndrome do pânico, depressão, porque é uma frustração tão grande de eu postar várias coisas, necessidade de aprovação e saber milhares de coisas, mas não saber o básico, que é quem sou eu. E fica nesse misto de emoções e não consegue administrar, porque é muita coisa ao mesmo tempo. A gente quer o tempo todo impressionar, mas a gente não passa um tempo experimentando. Porque a gente vai muito daquilo que o outro me traz. Mas será que aquilo eu gosto? Será que esse é o meu hobby? A gente está na geração do beach tennis. Corredores. Poxa, legal você ver. Será que aquilo que eu posso é para impressionar? Ou realmente eu gosto, experimento? Eu estou aqui sentada conversando. Poxa, que legal, estou aqui. Qual a experiência que eu trago disso? E normalmente quem posta a realidade não tem visibilidade, né? Porque as pessoas pregam muito sobre o Instagram mesmo, né? O real life. As pessoas pregam muito de ser real nas redes sociais, enfim, tudo que as pessoas pregam, na verdade, de empatia, enfim, a gente pega nas redes sociais e é totalmente ao contrário. Então, são vários discursos muito lindos, montados e pregados, que ninguém vive. Então, é muito lindo a gente falar tudo isso na rede social e falar que tem que ter empatia, aí Setembro Amarelo e campanhas do tipo, e ninguém vive. É uma fuga. Então, a rede social é isso, é uma fuga, porque eu vivo uma realidade lá que eu posso montar uma pessoa totalmente diferente do que eu sou e ser aprovada ali, porque talvez no meu meio eu não sou aprovado de alguma realidade forma. Aceitável, né? E é interessante, a gente está até falando essa questão do jejum da dopamina, né? Quer ver se você tem esse problema? Fica uma semana sem entrar em redes sociais. Pega e coloca lá. O quanto que isso te incomoda? Porque você pode perceber, às vezes você tá para dormir, a primeira coisa que você faz antes de dormir, quer dizer, a última coisa que você faz antes de dormir, pegar o celular e ficar olhando ali a tela. Isso te atrapalha horrores para você dormir. Mas você tá preso àquilo, porque você sempre tá focado naquilo que é no outro. E não em mim. Eu tenho um youtuber que eu sigo. Ele tá começando, é um rapazinho que eu super curto ele, porque ele é muito sincerão, sabe? Ele não é cristão, é o João Vicari. Ele fala muito dessa questão, principalmente de carreira, mas eu acho muito legal ele ser sincerão, então eu sigo ele por causa disso. E outro dia ele postou falando assim, cara, de verdade, porque a gente trabalha, estuda e não sei o que tem, mas sabe por quê? Que a minha geração, né, ele deve ter uns 20 e poucos anos, né,
Sabe por que a minha geração às vezes não quer mais nem estudar, nem trabalhar? Porque a gente não vê mais sentido em nada. A gente não sabe mais para que serve tudo isso. E a gente perdeu a esperança. Mas tá aí, olha. Falta de Tá aí propósito. o grande lance, né? A consequência de tudo isso é porque no final, quando você para pensar que você tem um perfil incrível, com sei lá quantos mil seguidores, e não sei quantos likes e tal, e daí quando você deita na cama e você não é aquela pessoa que tá na rede social, pra que serve tudo isso? Qual que é o sentido, né? E você se depara com justamente, qual que é o meu propósito? Exatamente. E assim, e é importante que a gente vai ver assim, até quando o Senhor vai tratando a gente, Ele nos despe, né? Tira tudo aquilo que é as nossas máscaras para tratar. E é interessante quando a gente vai também, né? Eu brinco, né? Que você vai para terapia, você vai para ser confrontado. Se for para bater papo, acho que fica mais fácil você ir tomar um café com seus amigos. É por isso que né? deve ser tão difícil ter muitos amigos psicólogos, viu? A gente sentou aqui para conversar, pessoal. Em 3 minutos que a gente estava falando sobre coisas do dia a dia, ela já fez umas 3 perguntas, assim, sabe? Daquelas de autoanálise, que eu vou dormir pensando. Né? Mas é uma questão de confrontar aquilo que é a tua realidade. E é importante para você crescer. Porque às vezes você tá tão ali, e é libertador você aproveitar, né? Desfrutar daquele momento. Algo que é importante, às vezes a gente está tão naquela correria que a gente liga o modo sobrevivência. E a gente não para refletir tudo aquilo, né? Então a gente às vezes gosta de tirar foto e vai e tal. Mas a necessidade daquilo e aprender a desfrutar aquilo que você está fazendo. Aprender, e isso vai muito dessa questão de desligar um pouco o celular. Às vezes a gente não consegue almoçar sem estar com o celular na mão. Né? Isso é nem questão só de aparência, mas assim, é para ver, às vezes você está no seu tempo de descanso querendo saber da vida do outro. Então, e assim, a gente brinca muito, né? Quem tem muita coisa para viver não tem tempo para ficar ocupando com a vida do outro. Então, o que está faltando? Que vazio é esse que você precisa toda hora estar se alimentando do outro? Porque sua vida tem uma falta de propósito, é um vazio tão grande. E isso é importante a gente ver. Por quê? Normalmente, pessoas que vivem de aparência são muito críticas, gostam de julgar e, consequentemente, acha que todo mundo que está olhando para ela está julgando também. Entra nessa paranoia. Mas você conversou? Tem certeza que ele está olhando? Não, eu tenho. E se intromete mais na vida dos outros, né? Exato. Não é só crítico, mas às vezes, né? Tá criticando, tudo bem, né? Ser crítico com realidades, com política. Mas às vezes tá criticando, cara, a pessoa que postou uma foto que você nem tem mais contato, que não tem nada a ver com a tua vida. Mas ela, olha, fulano, tá na praia. Eu não usaria esse biquíni, porque olha só, não valorizo. Cara! O corpo é dela. Tem a ver com a tua vida. E detalhe, aquela pessoa tá vivendo. Uhum. E você tá julgando, você E tá em casa. você tá ali. Uma vez, uma pessoa... Família é uma benção. Quem não tem reunião de família não sabe o que é ter uma treta. Né? E aí eu tava tendo uma situação... Ai, porque eu não perdoo fulano? Não sei o que. Ela tá lá na praia. Não sei o que, vivendo, inflamando assim, só olhando ela. Falou assim, olha que bonita. Você tá aqui, uma raiva, seu cortisol tá ali em cima e ela tá lá desfrutando. E ela nem vira que você existe. Sabe, esse estresse todo. Pra quê? Pra que se alimentar da vida daquilo que é do outro? O quanto que aquilo não te faz mal e você acha que você tá ali, né? A gente acha que é simplesmente passar um dedo ali. Mas é quanto aquilo te faz mal, o quanto que você tá engolindo aquilo, né? E transformando numa toxina, porque aquilo ali acaba virando algo na sua vida que você começa a achar que você nunca é completo. Aquilo que você tá, a comparação faz, aquilo que você faz nunca é perfeito. É sempre uma sensação de falta. Mas é justamente isso, né? Esse era o recado que o João estava dando no vídeo que eu passei, né? Que é essa questão de... E aí eu não sei mais o que eu vou fazer.
E daí, pegando um pouquinho, agora, trazendo uma visão cristã sobre isso, né? Porque é muito louco, porque quando Jesus fala lá em Mateus 5, ou 6, acho que está no 6, que ele fala, não seja como os fariseus que ficam nas praças orando alto, porque eles já receberam a recompensa. Ou seja, quando eu me mostro, eu estou buscando uma recompensa pública. E no fundo, é sobre isso. É porque eu estou buscando ser aprovado, e não só aprovado, mas eu estou buscando ser, eu acho que, ser melhor. No fundo, quando a gente analisa, eu quero ser mais especial que a pessoa que está vendo isso. Eu quero ser mais importante que a pessoa que está vendo isso. Eu estou postando aqui minha foto com o meu óculos Michael Kors, porque eu quero ser mais importante que você que está vendo. Porque você não tem, então eu sou mais importante que você. Porque no fundo, eu não me acho importante. Sendo que Jesus, ele nos trata como importante, como nós somos na nossa essência, que é podre, né? Se você parar para pensar que no fundo, nós somos vazios, nós somos destruídos, o nosso interior é muito, muito, muito pior do que a gente posta nas redes sociais. E Jesus olhou para isso e deu uma importância tão grande ao ponto de morrer. Quando eu entendo que eu já fui aceita por Jesus, né? E Deus fala lá em 2 Samuel que ele não olha a aparência, mas ele olha o coração. E cara, ele olhou o nosso coração. E ele amou a gente pelo nosso coração. Eu não me amaria pelo meu coração. Você tem certeza que você já sondou, viu como tá? Quando eu olho, eu falo assim, Jesus. E é muito louco porque o próprio Davi, ele fala, né? Me dá um coração novo. Não resolva esse daqui. Me dá um novo, porque esse aqui tá tão podre. E Deus fala assim, eu olho pro coração. E daí ele fala o seguinte, eu te amo e te aceito e você é importante pra mim na tua essência. Por que eu preciso do like de fulano se Jesus tá curtindo minha vida o tempo todo? E é legal que essas marcas que nos dá aquele sentido da vida. Porque é fácil a gente viver de momentos, mas quantas coisas a gente tira de momentos ruins, a gente aprende muito. Sim. Da gente for parar pra pensar, né? Às vezes a gente fala sobre a aparência do corpo, a aparência daquilo que você tem, mas muitas vezes a gente tem essa aparência intelectual. Eu preciso mostrar que eu sei muito. É muito difícil hoje você conversar com alguém que fala assim, esse assunto eu desconheço, não vou conversar sobre isso. Porque parece que a gente tem essa necessidade. Mas o quanto que a gente pega e não abre mão, e assim, é interessante que a gente está falando sobre o quanto o Senhor vai pegando e colocando as pessoas, né? Tanto é que ele pega e fala o quê? Quem são os fariseus? Sepulcro caiado. O que é? Um túmulo lindo. Mas o que tem ali dentro? É um cadáver. Né? E muitas vezes a gente tá desse jeito. A gente quer mostrar algo e o Senhor não quer isso de nós. E é engraçado que esse sentimento de um ego, assim, superior, vem acompanhado de não confronto. Então, é muito difícil ser confrontado por Deus. E é muito louco, porque eu tava vendo uma ministração esses dias falando sobre Daniel. E aí falava que se a história de Daniel fosse esses dias, não seria a estátua de Nabucodonosor, mas a nossa própria. Porque a gente se dobra ao nosso próprio ego. Então, o nosso Deus é o nosso próprio ego. E é muito difícil você se desvencilhar disso, sabe? De você pegar uma Bíblia que fala, não, você é inferior a todo mundo, você tem que se humilhar, você tem que se fazer menor para que Cristo cresça em você. E é uma vertente que... Larga tudo e me segue. Exatamente, é uma vertente que vai contra tudo que o mundo prega. Que os coachings falam que você é o centro, que você tem que ser o melhor. Óbvio que você tem que dar o melhor em tudo que você fizer, é bíblico também. Mas dentro do reino, o menor é o maior. E é muito difícil a gente se despedir disso, sabe? Do nosso próprio orgulho, do nosso próprio ego, da nosso status, para que Cristo viva. Então, acho que essa é a dificuldade, entre aspas, né, do evangelho, porque vai contra a nossa natureza, vai contra eu ser honrado de alguma forma humanamente, vai contra o meu status, mas em contrapartida vai de encontro a Jesus, que não tem comparação com aquilo que o nosso ego pode receber. Alguns exercícios, né, que eu comecei a fazer assim comigo mesma, o primeiro é que, sim, eu tenho dó de quem me segue. Se você me segue, me desculpa, porque minhas redes sociais, elas são abandonadas. De vez em quando eu entro, posto alguma coisa e sumo de novo, né? Não, pessoal, se você já me mandou mensagem, eu nunca te respondi, eu te respondi de perdões. É de que eles falam que o Instagram não funciona.
Exato. E ainda tem os caras do WhatsApp que eu não ando respondendo, eu peço muito perdão. Mas algo que eu fiz é que quando eu entro, às vezes eu entro, né? Eu falo, cara, eu vou curtir. Tudo que todo mundo postar, eu vou curtir, né? Não porque eu quero embaralhar o algoritmo para ele ficar louco. Engajamento, né? trazer engajamento. Não, mas eu falo assim, cara, eu quero que a pessoa saiba que ou eu quero trabalhar dentro de mim de realmente ficar feliz pelo que a pessoa tá vivendo, né? Todo mundo tava na praia, a gente foi na praia, mas, cara, que bom que a pastora Bianca tá na praia. Eu vou curtir, mas, pastora, eu tô feliz que você tá na praia. Vitória, que bom que você vai viajar, eu tô feliz que você vai viajar. E não uma curtida como algo assim, só pro clique, né? Pra aparecer. Mas o exercício que eu fiz é, cara, eu quero ficar feliz porque os outros estão felizes. E isso é realmente algo que me tirou da zona de conforto. Olha que eu sou pastora, né? E me tirou da zona de conforto, me alegrar com todo mundo que tava lá. Esse foi o primeiro exercício que eu comecei a fazer. O segundo foi assim, agora que eu estou offline, deixa eu curtir o momento, né? E é muito louco você parar para sentar, e com a Olivia é muito, muito fácil enxergar isso, porque a Olivia não tem redes sociais, graças a Deus ela não vai mexer no celular tão cedo. E o tempo que eu tô com ela é um tempo que, assim, que eu preciso curtir muito, né? Então a gente senta no chão, brinca, cara, agora ela tá começando a andar, então é aquela coisa mais engraçada, assim, sabe? E ter prazer nas coisas que são pequenas. Ter prazer em cantar uma musiquinha e bater palminha. Ter prazer em andar no parque. São pequenos prazeres que são prazerosos pra caramba e que a gente foi substituindo por outros prazeres. Posso falar uma coisa? Claro. Isso vai para a vida dela inteira, porque você está criando memórias afetivas. Diferente daquela foto que você tirou, que daqui uns anos você nem vai lembrar mais. Isso é o quê? É por a gente fala, é saber desfrutar e é um prazer que não é momentâneo. É um prazer que vai durar. Às vezes uma conversa, sabe? Todo mundo tem aquela pessoa que você conversou um dia e falou assim, gente, aquela pessoa marcou a minha vida naquele dia que a gente sentou e conversou e tomou um café, ou então parou assim, sabe quando você para e fala assim, a pessoa às vezes nem sabe, mas aquilo dura por quê? Ela saiu daquela coisa de tipo assim, daquilo de mostrar, e ela pegou aquilo que é a essência dela, aquilo que vai ser o quê? Duradouro. Saiu da fachada para aprofundar naquilo que é o relacionamento. Bom, a gente tá indo pro final do nosso papo. Cara, passou rápido, hein? Isso daqui eu acho que deveria virar um café. Já vira um convite para virar uma memória, né? E a gente termina isso num café. Mas eu queria que a gente terminasse, Vi. A gente falou muito sobre essas questões, mas eu creio que tem muitos jovens que estão presos, né? Muitos jovens que não conseguem desvencilhar. E pensando nessa questão do que Jesus pode fazer, né? Porque a gente sabe que Jesus espera de nós, mas tem que Jesus pode nos libertar. O que você daria de conselho para essa geração? Acho que 2 conselhos. Primeiro, o evangelho é sobre coletividade. Jesus não chamou a gente para andar sozinhos, então procurar ajuda não é sinônimo de fraqueza, mas tem pessoas habilitadas para te ajudar e que querem te ver bem. E, em segundo lugar, um versículo que eu gosto muito, que é o que importa é agradar a Deus e não aos homens. E foi Deus que te amou, foi Deus que te criou, Ele que sabe todos os seus defeitos, todas as suas imperfeições. E da mesma forma, olhando tudo isso, Ele te amou e te escolheu. Então, fixe os olhos em Jesus e procure pessoas que estejam dispostas a amar a sua vida e a apresentar a Cristo a você. Sensacional! Pastora? Eu estava pensando, né, sobre uma frase que até anotei de um filósofo que ele pega e fala assim, né? Até falar o nome do filósofo, né? Alan Watts, sou péssima com o nome. Que a gente está numa sociedade que a gente constrói fachadas, mas não se preocupa com aquele espaço de conviver. E a palavra fala que nós somos morada do Espírito Santo. Às vezes a gente está lá colocando uma fachada. Mas será que esse espaço que você está construindo é um espaço que o Espírito Santo habita? Para pensar nisso. E é isso que eu tenho para dizer hoje. Profundo profundo. Psicologia veio aqui. Nós dois depois para terapia depois dessa, né? É isso, pessoal. Mais semelhança, menos imagem. E deixa eu te dar uma dica para a gente finalizar esse assunto. Cara, começa
a se relacionar mais com Deus. Porque sabe por que você está buscando tanto a aprovação dos outros? Porque você está se relacionando mais com a opinião dos outros e menos com a tua intimidade, menos com o teu interior. Mas só Jesus pode te dar algo que é a autoaceitação, que é o prazer de ser você mesmo. Quando você está com Jesus, você não tem mais esse vazio ou essa necessidade de ser pelos outros e não por você. Porque Ele te preenche. Então, na boa, se você está nessa questão da escravidão da imagem, se você acha que você se identificou com essa conversa, começa a mudar um pouquinho os hábitos. Eu vou te dar um conselho prático. 10 minutos a menos nas redes sociais, 10 minutos a mais com Jesus. Cara, garanto que se você fizer isso uma semana, daqui a uma semana você já vai estar melhor. E esse papo foi bom demais, que bom que vocês seguiram com a gente. Meninas, olha, esse ano eu quero ver vocês aqui muito, muito mesmo. Vitória, já te chamo pra voltar, né? Voltarei. Parte do salve. Volte, venha se salve com a gente. E semana que vem tem mais. E ó, se você tá aqui, clica aqui no gostinha, segue o nosso canal, compartilha e já pega esse link e manda para aquele teu amigo que não sai das redes sociais, ou posta no grupo da família. Às vezes você tem a tia lá que só fica reclamando da vida, posta e chama mais gente para curtir esse conteúdo. Um beijo, Deus abençoe, semana de vitórias e salve, galera!